Vamos lá começar os testes. Seja bem-vinda! Tudo bem, Cadu? Que bom que já entrou. Sejam bem-vindos. Ai, que saudade, Vini! Bom encontrá-la aqui. David também. Sejam bem-vindos. Ah, vou ver também! Paulo! Ai, que coisa boa, gente! Fazendo os testes aqui com o Cadu. Hum. Tô aguardando o Cadu aqui. Aí foi. Cheguei! Dani! Ai, quanta gente querida nessa hora. Camilinha, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Tá me vendo bem? Sim. Ah, parece que a sua internet, não sei se está um pouco ruim. Como é que tá? Cadu caiu, eu acho. Cadu caiu, Cadu recusou. Enquanto isso, né, gente? Sejam bem-vindos. Sara, seja bem-vinda. Né? Tiago, seja bem-vindo. Ari, querida. Que seu chefe não veja, senão qualquer coisa eu vou tentar salvar, tá bom? Aí, se você não conseguir continuar a ver, Rafael, eu vou salvar se Deus quiser. E aí vocês conseguem olhar de novo, tá bom? O Cadu tá aqui entrando de novo. Né, Ari? Vão rezar aí pela internet. Pronto, apareceu. Ufa! Desculpa a demora, Camila. Deu algum problema técnico aqui, mas enfim. Você tá me vendo bem, me Ah, que ouvindo coisa boa. bem? Eu percebi que caiu, né? Mas não tem problema. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar aqui. Bom estar aqui fazendo essa partilha com a Camilinha Grilo. Tomando café, servida? Você não gosta, né? Não, eu não tomo café. Café Só nem minha papel de amiga salsicha. aqui, ó, se precisar. Olha, se tudo dia que se a Camilinha permitir, eu vou deixar salvo sim, viu? Se a Camilinha permitir, Então tá deixaremos bom. salvos. E ainda vou botar lá no YouTube, se ela concordar. Beleza? Ok. Quem tá aqui? Se for bom, Rafael. você coloca. Se não for bom, você deleta. Camilinha, obrigado por aceitar o convite, o desafio, né, de me convidar. Eu me convidei para fazer uma live com a Camilinha, né? E Amizade você assim, né? desafiou, né? E te desafiei. Eu desafiei um monte de gente e legal. Obrigado, Camilinha, pela humildade de topar esse desafio, né? E ter sugerido esse tema, né? O tema parte também da sugestão aí da Camilinha, né? Como fazer crescer a produtividade e a saúde na quarentena, né? Sim. Podemos Tem entrar? alguém que Não? tá achando que tá em férias, ou estão em É, exato, Netflix. exatamente. Tem gente achando que está de férias, né? E assim, e é interessante, né? Eu atendi há pouco um paciente, estava com os atendimentos online, Caminha. E assim, coitado, totalmente estava desorientado. Talvez ele entre aqui na live, não sei, mas olha só, por quê? Tomara. Porque a gente vai ficando nesse tempo, tá? A gente abandona uma rotina, né? A gente abandona uma rotina. E em geral tem um outro problema, né? Um problema que muitas vezes a gente já não tinha uma rotina definida, tá?
um dos grandes desafios, por exemplo, né, a Camilinha, nossa amiga, né, é estudiosa, e sei lá, tem gente aqui, né, que dedica uma vida de estudo, seja uma vida na universidade, ou, sei lá, dedica uma vida intelectual, né, ou não só uma rotina de estudo, mas rotina de exercício físico, né, uma rotina de oração, né, e tem dificuldade, né. E aí o que acontece? Nesse tempo, né, ou porque já não tinha uma rotina definida, uma rotina clara, ou seja, vivia ao sabor das ondas, né? Acorda, já não tem hora certa para acordar, já acorda atropelando tudo, já não tem hora certa para dormir, né? E aí vai só atropelando, Fica atropelando, ligando no atropelando, soneca, atropelando. né? Coloca no horário, É, mas assim, coloca 10 sonecas para que, tipo, depois do 10º eu já sei que eu tenho que levantar, né? exato, Escuta o né? primeiro e já desperta. Não, eu vou me protelando no dia, já começando o Uhum. dia protelando, e aí, não, Isso. depois eu acordo, porque agora eu tenho quarentena, me permito dormir mais, né? Sim, sim. E aí é o grande vilão, né? E olha que interessante, tá? Nesse tempo, muita gente tem ficado ansiosa. Muita gente tem ficado ansiosa, né? E uma das dicas, então vamos lá, né? Já entrando aqui em dicas, né? Olha o pessoal do Google Tabaté aqui. Olha só, uma dica já prática, tá? Para esse tempo, tá? O que eu tenho trabalhado com os pacientes? Assim, olha, vamos estabelecer uma rotina, né? Vamos ordenar. Olha, naturalmente, fora da quarentena, o que você fazia? Tá? Então, alguns já tinham uma rotina bem definida, outros não. Outros eu precisei desenhar uma rotina. Que é assim, tempo de quarentena, você precisa ter uma hora para acordar. A gente precisa entender que tempo de dificuldades, né, tempo de desafios, são tempos também favoráveis para o amadurecimento. Tá? Muita gente desespera, né? E aí, assim, o Netflix, claro, você pode ter um tempo para assistir o teu Netflix, você pode ter um tempo para assistir o teu filme, tua série. Mas o problema é que a gente entra num movimento, né, às vezes até para fugir, né, dessa realidade, a gente entra num movimento de deixar o negócio, né, deixar correr frouxo, né? Então, nós precisamos ter uma rotina. Desenhar uma rotina é fundamental e vai te ajudar certamente a acabar com essa ansiedade. Como? Então, primeiro, tendo uma hora para acordar. Tempo de quarentena, porque é um tempo de dificuldade, mas que pode te ajudar. De repente, se você não era uma pessoa organizada, você pode sair, porque em breve nós vamos sair dessa quarentena. Em breve a gente vai ter que sair de casa, né? Então a gente pode aproveitar, né, Camille, esse tempo que está em casa para botar a vida em ordem, para se organizar, por exemplo, começando a criar uma rotina. Então, bora, que começa pelo básico: hora para acordar e hora para dormir, tá? A gente fala de produtividade, isso aqui é interessante, né? A Camila é engenheira, né? A área que eu fugi, exatas, né? Por incrível que pareça, eu sou um psicólogo que gosta até, né? Embora a gente não vá exercitando algumas coisas, vai ficando de lado, mas eu gosto, né? Eu, não, eu É igual gosto, eu me aqui, dá. ó. Quem observar, eu até decidi É, fazer aqui, que é onde gostei do teu fundo. eu já tenho minha agenda, né, da semana, Uhum, legal. da necessidade de urgência, além do meu planner. Olha só, tem um Então, planner. tipo, Então você é uma pessoa que tem rotina, né, Camilinha? Você tem uma rotina tenho definida. rotina. E como é que você tem feito? Você tem tentado seguir uma rotina mais ou menos parecida com o que você fazia? Tá, então, como é que eu tenho feito? Então, eu fiz um novo planner. Esse planner aqui é o novo Tá. para a quarentena. Então, eu fiz Você adaptou a realidade da quarentena. Uhum. isso, eu fiz um Legal. agora só para quarentena, né? Bom. Por que que acontece? Na quarentena, me permite mais horários, né? Porque, por Uhum. exemplo, eu moro em Cachoeira Paulista e me desloco para Lorena, que é onde eu trabalho Certo. e estudo. Então, esse tempo de Uhum. meia hora de vai e volta, que é uma hora por dia a mais, que eu ganhei, né? Então, eu posso utilizar para uma flexibilidade. Então, como é que eu estou fazendo? Legal. Aí você Então, eu resolveu aproveitar separo, esse horário, né? é isso. Aí, então, eu separo meus horários de hora em hora, colocando o mesmo horário que eu acordava e o mesmo horário que eu dormia. Esse é o desafio agora, é tentar Tá, dormir no horário que eu dormia, porque tá. as lives, tudo tá acontecendo na hora que teoricamente eu durmo, né? Então, por exemplo, essa Uhum. live mesmo, eu assisti ela hoje de manhã, a live de ontem, Sim. Legal. porque, porque essa questão, né? Então, eu tô tentando cumprir nesse sentido. Então, o que que acontece? São coisas básicas que a gente aprende de criança. Horário para dormir, horário para acordar e as Bom. alimentações, tem que ter horário, né? Igual, por exemplo, Legal. agora eu faço a Isso. minha Muito bem. comida em casa. Então, para que eu almoce, por exemplo, meio-dia e meio, dependendo do que for, eu tenho que fazer antes. E isso está no meu Uhum. planejamento de forma mais flexível.
né? Então, eu permiti com que os meus horários cumprissem da mesma forma. Então, por exemplo, o horário que eu tinha das 11h40 na faculdade até as 2 da tarde, que seria para ir para o RU, para comer, para fazer geração, para fazer Tá. outra atividade. Hoje ela está, por exemplo, para eu preparar o almoço, para Tá. fazer uma leitura, para organizar. Então, Uhum. como é que como no meu caso, dentro da universidade, por ser universitário, pesquisadora, a gente consegue fazer tudo online. Então, Tá. eu continuo trabalhando Tem essa em facilidade. Meu casa. tá indo Então, online, eu né? É separei possível. isso, igual, por exemplo, tem gente que está tendo aula online por EAD, né? Tem gente que está Uhum. trabalhando online, né? Tem gente que está aprendendo novas ferramentas. Eu, como professora, tenho que aprender como é que eu vou dar aula de química para os meus Isso. alunos, como é que eu uso a lousa. E aí eu fico me Uhum. perguntando como é que eu vou fazer sem a lousa, né? Mas olha só, Camilinha, olha só que interessante, tá? O Souza colocou coisa aqui, que orgulho, é isso mesmo. Mas olha interessante, você consegue, isso que a Camilinha está fazendo, né? Ou seja, ela conseguiu adaptar. Não sei se vocês estão entendendo, mas assim, beleza, então eu vou adaptar minha rotina. Não, não, não. Ó, entendo que a Camilinha, ela percebeu que a agenda dela liberou mais tempo. E ela assim, opa, vou aproveitar esse tempo. Mas você só consegue fazer isso porque você já tinha uma rotina ordenada, Uhum, né? exatamente. Fazer isso, vai entrar no movimento da preguiça. Não vai conseguir se organizar. Entende? Você só consegue fazer isso porque eu entendi. Você falou assim, olha, liberou uma hora aqui de deslocamento. Vou aproveitar essa hora, vou fazer avançar em outras coisas, né? Então, justamente quem conseguiu liberar essas horas pode fazer igual você está fazendo, né? Mas existem aquelas pessoas que de repente já não tinham uma rotina. Essas, né? Você precisa se esforçar, né, para seguir aquela rotina padrão, ou pelo menos, né, já aproveitar para criar. Então, por exemplo, vamos dizer assim, ó, naturalmente, sei lá, que horas que você tem que estar lá na universidade para pesquisa, Camilinha, que horas você tem que chegar lá, mais ou menos, que você se propõe? Ah, eu geralmente me proponho umas 9 horas, que de manhã eu nove aproveito para horas. fazer um Isso, para fazer outras exercício. coisas. Ok. Então vamos pensar assim, ó, o pessoal que está aqui, tá? E, geralmente, tá? Para eu ir para o trabalho, para eu ir para a escola, para levar as crianças para a escola, para realizar, não sei, qual é a primeira atividade do teu dia. Então, geralmente, que hora você precisa estar lá? Aí, o que você precisa fazer? Você precisa entender assim, olha, para eu entrar nessa atividade, qual que é o processo, né? O que eu preciso fazer antes? Então, por exemplo, sei lá, tomar um café, tomar um banho, sei lá, fazer um exercício, não sei o que você faz antes. Aí você precisa contemplar quanto tempo você precisa. Então, sei lá, se 9 horas você tem que estar lá, às vezes, para dar tempo de você pegar um ônibus e fazer, não sei, né? Geralmente você ia ter que acordar, sei lá, 6 horas da manhã, né? Então, o que você vai fazer? Você achou o teu horário para acordar. Você achou que 6 horas da manhã você tem que acordar. Cadu, mas eu não vou entrar. Então, como é que eu faço? Você levanta, faz, sei lá, faz a tua oração matinal, né? Faz a tua prece, você vai lá, faz atividade física, mas a academia está fechada. Eu costumo dizer assim que aqui, tem gente que fala assim, eu não tenho dinheiro. Eu falo, calçada é de graça. Mas por enquanto a calçada não está liberada, né? Então faz o quê? Abre no YouTube, pesquisa lá no YouTube e encontra uma série de exercícios para você fazer em casa, né? Por Beleza, você já exemplo, faz esse. por Pode exemplo, falar. hoje mesmo, a Mônica, né, a Hum, Mônica Gonçalves, que é minha instrutora de Pilates, hoje mesmo a gente teve legal. uma aula online em casa, né? Olha só. Então, assim, a partir de um aplicativo, eu tive a minha aula normal, né? Ela Exato. gravou vídeo para o YouTube para, por exemplo, Uhum, pessoas que já têm acompanhamento com ela. Então, né, não legal. só novas pessoas que têm os novos exercícios, mas, por exemplo, eu Uhum. tenho uma escoliose, tenho um problema na coluna. Então, Tem que cuidar, né? eu não posso fazer. Então, aí, a partir dela, eu consigo fazer. Então, é importante também as pessoas também terem esse cuidado, né? Desculpa, Fazer pode. exercício. Não, não, não. É isso mesmo. E que seja coisa banal, né? Por exemplo, ontem eu postei no desafio contra a gula, né? Eu assim, uma coisa pequena, né? Que é você fazer 10 polichinelos. O que é 10 polichinelos? Mas olha, se você começa 10 polichinelos hoje, isso você faz todo dia. Imagina assim, durante o ano todo eu vou fazer 10 polichinelos, né? O que eu coloquei lá é a tríade básica que eu proponho para os pacientes, né? Que é polichinelo, né? Abdominal e flexão. Tu movimenta várias musculaturas do corpo. Se você faz esses três aqui, olha, todo dia, imagina se você fizer, são exercícios que você faz em 5 minutos. Tu faz antes de tomar banho, entende? Até o final do ano, você já melhorou um pouco a tua condição, né? E hoje em dia a gente não tem mais desculpa.
Beleza, tá, mas geralmente para pensar a rotina, a gente precisa pensar assim, olha, eu costumo trabalhar com o quê? Né? Eu costumo trabalhar com, eu faço o quê? Então, beleza, então você acordou, você fez o exercício, você fez a tua higiene, né? E aí, então, você vai entrar num outro passo, que é o quê? Bom, sei lá, eu trabalho na parte de turismo. Então, o que você vai fazer? Esse tempo, você vai estudar alguma coisa referente ao teu trabalho, né? Vai, sei lá, vai fazer um cursinho, tem tanto cursinho, a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, né? Tem lá cursos gratuitos, vai fazer um curso de planilha de Excel, né? Vai aprender a mexer, beleza, já tem Excel básico, vou fazer Excel avançado, enfim, tira ali aquela parte que você estaria trabalhando para que você desenvolva alguma coisa em você, entende? É igual, por exemplo, já são Causão mais de aqui, né? 40 sites são mais de Uhum, 40 sites que têm cursos online. Por exemplo, até uhum. Harvard, né? Para quem consegue compreender inglês, tem até Olha que cursos legal. online que geram certificação. USP, Unesp, Unicamp, Senai e tantos outros meios, universidades, estudos vários, tantos outros lugares estão com cursos online. Aí, por exemplo, se você quiser também, né, não só na questão profissional, espiritual, o Padre Paulo Ricardo está liberando Legal. Boa. Bem online lembrado. gratuitos. Então, assim, esse tempo é um tempo assim na qual você pode utilizar uma produtividade não daquela forma que era, mas de uma outra forma que faz você trabalhar coisas que você não queria, né? Geralmente assim, nesse tempo livre, a gente quer fazer o Uhum. que a gente quer fazer, tipo nada, entendeu? E E aí não eu o que acho que o deve desafio fazer, né? o desafio da maturidade é você fazer aquilo que você não quer fazer, mas você precisa fazer. Não Isso é a vida fugiu adulta, muito né? tempo daquilo e o tempo é agora. E Você o tá tempo tendo é agora para agora. fazer aquilo, né? Você tá tendo Exato. agora para Boa. retomar o seu inglês, você tá tendo agora para retomar aquele idioma, É, aquele trabalho, aquela situação que você deixou de lado. E aí, agora que isso. você tem tempo, você, tipo, desculpa com outro tempo, com outra coisa. Arruma uma outra, né? Eu falei ontem na live com o Gui que a gente tem a preguiça, a Foi. gente só conhece a preguiça passiva, né? Tem a preguiça ativa. O que é a preguiça ativa? Eu faço um monte de coisa, mas eu não faço o que eu tinha que fazer, né? Então, bom, quem já era preguiçoso, a preguiça ativa vai querer aparecer aqui, vai querer arrumar outras coisas para fazer e não vai fazer o que devia. Tem uma ferramenta, Camininha, que eu passei para os pacientes, que eu chamei de mapa das brechas. O que é o mapa das brechas, tá? É você fazer uma lista daquelas áreas da tua vida que são como uma brecha, daquelas brechas, ou seja, vamos pensar assim, fendas. Quais são as fendas? Quais são aquelas áreas que estão abertas na minha vida e que eu preciso botar em ordem? Fazer uma listinha dessas coisas e aproveitar esse tempo de quarentena para fazer essas coisas andar. Sei lá, aquele guarda-roupa que não foi arrumado, aquela ligação que não foi feita, né? Aquela receita nova que está para testar há um tempo, né? Eu tô vendo que você tá maquiado, tá arrumado, né? Aprender a fazer uma make nova, por que não? Né? Aquele teste de paleta de cores que tava para fazer, não sei, arrumar, hidratar o cabelo, né? Estudar, ler um livro, assim, a gente fazer, ó, o Gui aqui, ó, a gente fazer, né? O Gui estava na live ontem, né, Gui? A gente fazer um mapa de quais são aquelas brechas, aquelas áreas que eu preciso. E aí o pessoal fala assim, beleza, vocês estão falando de produtividade, mas o que que isso tem a ver com saúde mental? Tudo tem tudo a ver. Por quê? Arrumar a gaveta de meias, né? Isso mesmo, Aurélio. Ou seja, por que, que tem tudo a ver? Tá? O que, que acontece? Por que, que muita gente, Caminha, tem ficado ansiosa, tem se desesperado? Tá? Primeiro, a gente está sendo bombardeado por um excesso de informação. Quando a gente vai recebendo um excesso de informação, tende a subir em nós um lado mais emotivo. Né? Vamos dizer assim, existe um bloco do cérebro mais emotivo que sobe. Quando este bloco sobe, o bloco racional é embaixo. Né? Este bloco é aquele bloco que foi feito para ajudar a gente na sobrevivência. Entra um leão me ameaça, né, cara? Assuma essa parte. Não tem que ficar pensando, ou corre ou luta, né? Aí o que acontece? Só que qual que é o problema? A gente vai ficando tão ansioso, a gente tem a impressão como se sempre tivesse um leão. Você entra no WhatsApp, você começa a conversar com aquela pessoa como se fosse um leão que você está combatendo. Por quê? Porque você está num estágio, você já está entrando no estágio de ansiedade, o excesso de informação. E aí o que acontece? Bom, né, a gente vai entrando no movimento do desespero e da ansiedade, por quê? Porque a gente está com o olho, a gente vai olhando para coisas que não estão na nossa mão. O que, que não está na nossa mão? Não está na nossa mão se a gente vai ou não pegar coronavírus. Não está na nossa mão se a gente vai ou não morrer. O que está na nossa mão é, beleza, se prevenir, passar um álcool em gel, cuidar da saúde, no máximo. Né? Até porque é a tríade inevitável da vida, né? Que é a dor, a morte e a culpa. Né?
Essas três coisas são inevitáveis. Então, assim, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Só que, bom, quando eu entendo que eu vou morrer, quando eu medito isso, né? Quando eu medito a minha finitude, eu entendo assim, olha, já que eu vou morrer, então, né, eu tenho que decidir o que eu vou fazer com essa vida que me resta. Ou eu vou viver de um modo porco, ou eu vou viver, vou morrer, e vou viver como um idiota, vou morrer como um idiota, ou eu vou viver este dia de um modo santo, vou me elevar neste dia, Exatamente. né? Ou seja, nós temos essa liberdade de descer ao nível do animal ou de nos elevar a um nível de santo. E aí o que acontece? O que é a rotina? Qual que é a importância da rotina? Tá? A rotina, ela me traz para o meu centro. A rotina, ela me traz para o dever. Porque o que está na minha mão? Não está na minha mão se eu vou ou não morrer agora. O que está na minha mão? O que está na minha mão é arrumar aquela gaveta de meia. O que está na minha mão é escrever aquele texto. O que está na minha mão é fazer aquela prece por aquela família que está precisando de mim, por aquelas pessoas, né? É absurdo. A gente fica o dia inteiro vendo no WhatsApp, mas não para um minuto. O dia inteiro compartilhando mensagens, mas não para um minuto para fazer uma prece. Uma prece por aquelas pessoas que a gente ama. Por aquelas pessoas assim, olha, eu não posso ir lá cuidar delas, mas eu posso rezar ao bom Deus que venha consolá-la. E quando a gente ordena uma rotina, você está se aprumando, né? Ou seja, faz aquilo que deve, né? Faz aquilo que você deve, né? Porque justamente estudando a logoterapia a gente vai compreendendo assim, olha, se você não consegue ver o sentido, né? Se o sentido assim, você não está achando ele nesse momento, volta para o teu dever, volta para o teu dever que o teu dever vai trazer para o centro. Né? O teu dever vai trazer para o centro. Isso aqui é muito importante, estar neste centro. Porque quando a gente fala em produtividade, a gente acha que produtividade é só ir sair fazendo coisas. E não é isso não. Né? Agir como máquina, né? Tipo, você vai produzir. No meu caso, como engenheira, né? Produzir, produzir, produzir. Vamos lá, não pode parar, não pode descansar, porque até o descanso é como se fosse um mal, né? Você não pode descansar, porque você Exato. deveria estar produzindo agora, né? Então, assim, a gente fica nessa aflição, né? De, tipo, produtividade como se você fosse uma máquina, e esquece que você é um ser humano, que há dias que Uhum. há imprevistos. Sim. E Dia isso que é vai rotina, entrando. mas há dia que há imprevistos. E isso vai entrando até na vida com Deus, né? Ou seja, eu vou tratando a minha religião, a minha religiosidade, como se fosse um processo, simplesmente, né? Ou seja, eu não estou presente ali, né? Eu acabo não estando presente, né, naquela conversa, naquela prece, eu acabo não estando presente ali. Eu não falo a partir de um centro, né? Ora, para eu dizer eu te amo para alguém, para Deus, eu preciso ser primeiro um eu, né? Eu preciso estar centrado, né? Eu preciso voltar. Então, assim, produtividade não é só sair fazendo coisa. É muito interessante, né? Eu tive uma paciente que ela era pós-doutoranda e ela estava com uma dificuldade tremenda, não passava por nada na proficiência e ela manjava do negócio, mas ela chegava assim, tinha feito prova, sei lá, umas 8 vezes, não conseguia passar. Ela manjava do negócio, mas não conseguia passar, né? E o que eu falei para ela, olha, vamos ordenar a tua vida. Vamos organizar que é a hierarquia das coisas. Você está vivendo só para o teu estudo, né? Vamos organizar? Então vamos organizar uma rotina de exercício. E assim, e foi muito difícil, porque engenheira, o que ela queria? Cara, eu estou perdendo tempo, preciso produzir, 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 produzir. Eu falei, não, 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 não é assim. Você precisa ser. As nossas ações precisam partir de um centro, de quem? De um eu central, um eu agindo aqui agora. Né? O movimento de uma personalidade madura, ou seja, é eu presente, eu acordo e a vida convoca. Né? E muitas vezes a gente faz as coisas, mas eu não estou presente. Né? Eu estou idolatrando alguém, eu coloco as pessoas, eu coloco a meta no centro, ou seja, a minha preocupação não é amar e servir. A minha preocupação não é cumprir bem este dever, né? Eu não entendo que, na verdade, este dia, né, eu vou ser julgado não exatamente pelo que eu fiz, mas pelas intenções pelas quais eu fiz as coisas, né? Ora, o mesmo movimento, tá? O mesmo movimento de subir no palco para anunciar o evangelho, você pode ser feito com motivações distintas. Você pode subir no palco para anunciar o evangelho, que é um ato nobre, movido por orgulho e vaidade, mas você também pode subir lá com aquele mesmo movimento, com o mesmo movimento de uma caridade, um desejo de salvar almas, um desejo de levar, né, apresentar a boa nova às pessoas, né? Ou seja, a motivação, né? Mas para isso eu preciso estar centrado, eu preciso começar o dia. Então, existem alguns exercícios, tá? Ou seja, o que eu estou dizendo, não é só ter rotina, não é só fazer checklists.
Por quê? Porque você pode estar no movimento da preguiça ativa e tá fazendo um monte de coisa, mas você não está fazendo aquelas coisas que você devia fazer. Então, Ou primeiro. também, Vai lá, vai lá. pode acontecer também, o que que aconteceu comigo, é quando você fica tão preocupado com uma situação futura que você não se Isso, ocupa, e aí você não faz o seu isso. dever, e aí você entra num estado, no meu caso, chegou a Vai minha ficando saúde, ansiosa até. quem conviveu comigo viu, eu fiquei com manchas no corpo inteiro, com alergia Olha terrível, só. tantas outras doenças, por causa disso, né? Que não consegui enxergar o seu dever ser de todo dia. Cada dia, não só basta o seu cuidado, mas cada dia a vida nos chama algo. Se Isso. você se perceber, você fala, não, hoje a vida me chama a isso. E aí Que você faz boa. aquilo que a vida te chama, né? E às vezes são coisas simples. O lugar tá sujo. Quem tá cuidando, Isso. né? Ou tá em casa. Se o lugar tá sujo e aquilo tá gritando aos seus olhos, é porque você precisa limpar, É né? preciso, né? Então, assim, e essa Exatamente. questão do lazer, tal, da produtividade, para nós, né, por mim, engenheira, né, é um desafio que nós temos muito grande, né? Uhum. É. Isso aí tem tudo a ver, porque acontece, você está tão preocupada com o checklist, que aí você não olha a vida te convocando. Olha que interessante, né? Sim. Por quê? Porque de algum modo você está. Com que régua você está medindo? Bom dia, dona Nilza, tudo bem? Isabela, tudo bom? Olha só, por que que acontece, tá? Você está se medindo com que régua? Porque olha só, quando a gente faz alguma coisa, olha, isso aqui é interessante pra caramba. Olha só, presta atenção, tá? Quando a gente se julga, quando a gente vai analisar os nossos atos, tem uma régua que nos mede. Por exemplo, né? Tu vai fazer um exame de consciência para confessar. Você vai analisar os seus atos, correto? Claro. Mas, ou seja, existe um juiz em você que analisa os teus atos. Mas olha, quem julga o juiz? Uhum. Ou seja, você já parou para pensar quem está te julgando? Existe um centro, vamos pensar assim, pensa num trono, e tem um juiz. Mas quem que está sentado ali? Tá? Quem está sentado ali? Muitas vezes quem está sentado ali são os outros. Porque existe uma cultura, né? Assim, o pessoal da engenharia, geralmente vocês estão no horizonte, né? Aquele horizonte da produtividade. Então, assim, aquela preocupação de fazer a meta pela meta, ou até a minha preocupação de, eu quero fazer isso para não ficar mal diante dos olhos dos outros. Ou seja, quem está me julgando? Existe alguém que eu quero agradar, né? Essa dificuldade de parar, às vezes ela vem por quê? Tá? Pode ser outros motivos, mas por quê? Porque eu não estou com uma régua adequada. Eu não estou medindo de modo quem está ocupando este lugar, tá? Porque, olha, para quem crê, a pessoa que deve ocupar este lugar é Deus. Sim. Para os ateus, que para quem não crê, é a tua consciência. Ou seja, aquela frase do Olavo de Carvalho: você não deve nada a ninguém maior do que você deve à tua consciência e para quem crê a Deus. Como diz Madre Teresa de Calcutá, né, num poema, ela vai sinalizar para a gente assim: olha, você vai fazer caridade, os outros vão falar que você está, sei lá, tá querendo aparecer. Faça mesmo assim. Aí ela vai dizer assim: entenda que, no final das contas, nunca foi entre você e as pessoas. Foi entre você e Deus. Só que acontece, geralmente, não está sendo entre eu e Deus. Está sendo entre eu e o meu desejo, entre eu e aquele movimento de vaidade, de orgulho. O que é orgulho? É um movimento, né? Uma busca desordenada pela perfeição. Né? Ou seja, eu busco uma perfeição que, assim, é óbvio, a gente vai ficar com uma régua injusta. Tu vai ficar com uma régua injusta, né? Por exemplo, tá? Eu não jogo bola. Eu sou um péssimo jogador de futebol, entende? Só que acontece, quando eu olho para minha vocação, não tá na minha régua jogador de futebol. Eu não exijo de mim mesmo que eu seja bom de bola, porque isso não está para mim. Eu preciso ter a humildade de ver, poder dizer, Cadu, ser jogador de futebol não está para você. Então, quando eu olho, sei lá, o Neymar jogando bola, né? Assim, quando eu olho alguém que joga bola bem, né? O Cristiano Ronaldo, beleza, é os caras, mas tá, eu não me sinto cobrado que eu tenho que atingir isso, porque eu não tenho que atingir isso. Só que o que acontece, Caminha, muitas vezes a gente coloca, cara, eu tenho que fazer isso. Mas peraí, quem disse pra você que você tinha que fazer? Qual é a voz, né? Exato, qual é a voz? Com que régua você está se medindo? Né? Para quem crê, você está se medindo de acordo com os olhos de Deus? Né? Prestando conta da tua consciência? Faz sentido o que eu estou dizendo?
né? Sim, Ou seja, com que voz está me julgando neste momento? Aí é óbvio, por quê? Porque você vai fazer muitas coisas ao longo do dia, né? Mas você vai dormir, a tua consciência vai te acusar à noite. Isso aqui muitas pessoas falam assim, olha, eu não sei o que acontece, eu fiz muita coisa hoje, mas eu tô ansioso. Mas é óbvio, por quê? Porque tu vai encostar a cabeça para dormir e a tua consciência fala assim, olha, você fez um monte de coisa, mas tu não fez isso, isso, isso. Essas coisas você tinha que fazer. E você não as fez. Não as fez por quê? Porque você está buscando uma perfeição desordenada. Você não as fez porque você está vivendo um movimento de idolatria, colocando os outros naquele. Eu não estou nem dizendo no sentido religioso, estou dizendo no sentido assim, eu estou colocando outras pessoas, ou seja, eu obedeço mais aos outros do que a minha consciência. Né? E né? aí E fazer a as gente vai coisas, achando a régua. e fazer as coisas diante de Deus, né? Porque Exato. mesmo que ninguém esteja vendo. Então, assim, Desenho, ninguém tá vendo que eu tô cumprindo meu horário. Ok, entendeu? Mas Deus tá vendo, né? Então, meu alarme aqui avisando que já foi meia hora. Engenheiro, né? O engenheiro já tá aqui com o cronograma. Então, assim, eu acho também importante quando a gente vai fazer as coisas, e não só na régua, mas é quando a gente sabe diante de quem a gente está fazendo, né? Uhum. Então, fazer o certo diante de Deus. Cumprir os seus horários diante de Deus. Fazer o que Deus está te pedindo, o que o teu dever está te pedindo. Porque às vezes também o que acontece, às vezes é assim, a pessoa quer fazer as coisas no horário errado. Então, na hora Tem que isso ela tem que também. trabalhar, ela quer rezar. Na hora que ela tem que rezar, ela quer trabalhar, né? Então, às vezes tem Uhum. essa questão também da rotina, né? A pessoa entendeu que ela é chamada e ela cumprir aquilo naquele horário. E hora ela bora, né? Então, sabendo que Deus está com você em todos os momentos. Então, Deus está comigo trabalhando, Deus está comigo fazendo a minha comida, Deus está comigo organizando, né? E uma das coisas que eu acho que, tipo, me ajudou muito, assim, essa questão da rotina e colocar realmente Deus, é realmente como você disse, quando a gente pensa na morte, né? Exato. Eu todo dia pensar, cara, eu só tenho hoje, e o que que eu vou fazer hoje? Né? O que Deus me chama hoje? Se eu morresse hoje, é, eu estaria em paz, Exato. né? E aí essa questão da consciência à noite, né? Que ela sempre vem. Uhum. Ela vem. Venha Tu você fez fazer isso, mas não fez isso, né? É. e aí uma das coisas que a gente aprende, né? Que é quando a gente acorda já fazendo o planejamento. Ou no meu caso, eu tenho aqui o meu, Tá. então, na semana eu já faço já o desenho da semana, né? Então eu acordo já falando, hoje o que eu tenho que fazer é isso, né? Uhum. E fazer diante de Deus, né? Fazer o meu melhor, né? Não fazer se comparando o outro, né? Aí o outro Isso. faz muito rápido, o outro faz muito lento. Mas qual é a Porque minha se eu tento me prioridade? comparar com o outro, aí o que é. Claro, a comparação, assim, eu tenho que comparar com quem é melhor do que eu e com Claro, aquela pessoa que, por exemplo, sei lá, se eu me comparo, por exemplo, uma pessoa que faz parte da minha régua, o Dr. Victor Frank, entende? É óbvio, a minha vocação está mais ou menos situada no plano da dele. Não tem como eu ser ele. Mas assim, quando ou seja, admiração, imitar alguém que é melhor que eu, que é mais nobre do que eu, né, um santo, um herói, né, ou alguém, uma pessoa que sinaliza algo para mim, isso aqui me ajuda, tá? Mas o grande problema, assim, eu preciso entender pessoas melhores, mas isso que você está falando é um movimento assim que nasce até às vezes do movimento da inveja, né? Ou seja, eu vejo outro, eu quero comparar, eu quero fazer para atingir esse mesmo resultado, né? Então, aí eles acontece ao contrário, né? Eu tô querendo, eu tô botando a medida do outro, usando a medida do outro como minha régua. Ou seja, eu estou mais importando com o outro do que com a minha própria vocação. Porque não tem como eu chegar a atingir o cume da minha vocação me medindo com a régua do outro. Né? Não, é impossível, porque a régua do outro serve para ele. Só que é óbvio, para a nossa régua se formar, né, a gente vai precisando de líderes, a gente vai precisando de pessoas que são mais virtuosas do que a gente, que vão emprestando. Vamos pensar assim: quem canta? Como é que você descobre a tua voz? Imitando algum cantor. Tu começa a imitar um cantor que você admira, aí você vê aonde que você vai e onde que você não vai. Aí você acha a tua voz, aí você já consegue fazer por você próprio. O processo da régua interior é isso. E aí, cara, tem uma coisa interessante que você falou, tá? Tem um ponto que é anterior até o planejamento, tá? Que isso aqui é interessante trabalhar, né? sim. Por quê? Tá? Então vamos lá, assim, a parte da saúde a gente já entrou bastante aqui, né? Vamos entrar nessa parte assim, beleza. Olha, o pessoal que está aqui, tá? Quer ser produtivo. E eu até aconselho, o pessoal que está aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, sei lá, você tem alguma dúvida? Olha, eu trabalho dessa forma, eu tenho tal dificuldade, coloca aqui, quem Usa sabe tal dá tempo da gente. aplicativo. Alguma sugestão, enfim. Mas olha só, tá? Então, assim,
para ser produtivo, produtividade ela vai além, tá, de organizar. Passa por isso, passa por isso. Então, assim, quais são dois vilões? Quais são os dois inimigos a combater, tá, para que a gente alcance a produtividade? O orgulho e a preguiça. O orgulho e a preguiça. O orgulho, né, que vai colocar para nós uma régua desmedida, que é uma busca desordenada pela perfeição, tá? E a preguiça, que é uma lentidão de fazer o que eu preciso fazer. Uma coisa que combate, uma ferramenta que ajuda a combater os dois, é a meditação sobre a morte. Exatamente. A meditação sobre a morte, ela faz o nosso olhar descolar desse chão e perceber que existe uma dimensão mais elevada do que a dimensão material. E aqui eu nem estou falando de religião, eu não estou falando de vida eterna, não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que o ser humano ele é corpo, psiquismo e tem uma dimensão noológica, uma capacidade que não está na sua capacidade biológica. O que entra nessa dimensão noológica ou espiritual, podemos dizer assim? Entra a religiosidade, está aqui. O ser humano só é possível a religiosidade porque está aqui. Mas entra a liberdade, o amor, a responsabilidade, a busca por valores. Tá? Então, meditar sobre a morte faz o meu olho se elevar. Porque com a preguiça o meu olho vai caindo, vai se perdendo das dimensões mais elevadas. E, ao mesmo tempo, meditar sobre a morte me traz uma realidade. Eu vou morrer. Então vamos lá, Camilinha. Olha só, se você for muito produtiva, do jeito que você tá? Vamos pegar a Camilinha como exemplo aqui, tá? Já que ninguém deu exemplo, vou pegar a Camilinha. Camilinha, tá? Agora, do jeito que você tá se cuidando, vamos supor assim que tu viva bastante. Porque você se cuida, se alimenta, né? Eu te conheço, sei que você tem uma vida regrada. Vamos dizer que tu chegue aos 150 anos de idade. Vamos supor, tá? 150, assim, e ainda assim, morreu fazendo pilates, entende? Ai, amei! Né? Imagina que você assim, produziu muito. Você trabalhava, sei lá, você conseguiu alcançar um estágio de dormir 2 horas por dia, digamos que seja possível, né? Chegar a 150 e 20 horas trabalhando, 22 horas trabalhando, Mas olha só, ainda que fosse possível, você ia chegar aos 150 anos, ia ter um conjunto de coisas que você fez, mas também ia ter um conjunto de coisas que você não conseguiu realizar. Tá? E aí, perante a tua morte, você ia ser balizada pelo que você escolheu fazer e o que você não fez. Problema, tu pode ter vivido uma vida produtiva fazendo muita coisa, mas tu não fez o que devia. E tu corre o risco de ser toda ordenada, olha que coisa de louco, e chegar nos 10 segundos antes do último suspiro, olhar para trás e falar, caraca, eu fiz um monte de coisa, mas será que eu fiz o que devia fazer? Ou seja, existe um elemento que me torna único e que eu preciso encontrar este elemento. Mas este elemento, ele só se revela para mim se eu estiver presente, que é o movimento de clarear a minha própria régua, de achar esta própria voz, para a partir desta voz verificar todo o meu plano. Por quê? Porque dentro da nossa cabeça pairam outras vozes. É o desejo de agradar os outros, né? É a voz dos nossos antepassados, né? Pode ter Deus ali, mas também pode ter o demônio enchendo o saco. Então, eu preciso conhecer esta minha voz para, à luz dessa voz, clarear as outras. Para quê? Para saber primeiro, tá? Então, como é que faz isso? Primeiro, tá? Escrever aquelas coisas que não estão para mim. Isso daqui é um grande exercício. Escrever assim, o que eu jamais serei. Né? Olha, se você fizer isso aqui, fica a dica, tá? Se você fizer isso aqui, você vai ver que assim, tu vai tirar um monte de coisa do planejamento. Por quê? A única coisa que está na nossa mão é a nossa atenção. É a única coisa que de fato a gente controla é a nossa atenção. Aonde eu ponho o meu olhar. Então eu preciso saber, será que eu estou olhando para as coisas certas? Então eu preciso achar a hierarquia das coisas na minha vida. Eu preciso achar o que vem primeiro e o que vem depois. Beleza, para o cristão primeiro é Deus, família, trabalho e os outros. Tá? É uma hierarquia básica. Tá? Mas sim, na minha vocação pessoal, tá? Na minha vocação pessoal, o que não tá para mim? Ia fazer uma listinha mesmo. Quais são aquelas coisas que eu jamais vou poder ser? Desculpa, mas entrou na nossa cabeça aquela história de princesinha da Disney. Você pode ser o que você quiser. Desculpa, não dá.
Você não pode ser isso que quiser. E é importante poder escrever. Eu jamais serei bailarina, eu jamais vou ser maquiadora profissional, eu não sei. A gente tem que encontrar aquilo, porque essas vozes pairam na nossa cabeça e ficam lá dando energia. E aí fica o movimento do orgulho, né? Quando você já entende, cara, não, isso aqui não tá pra mim. Talvez, né? Sei lá, não dá pra ser nadador olímpico. Eu gosto demais de natação. Mas, cara, não, eu gosto, eu faço, mas não dá pra ser nadador olímpico. Eu tinha que ter começado antes. Não dá. Então, é certo, eu vou morrer sem ser um nadador olímpico. Tem, Cadu, mas como assim? Eu nunca ouvi isso. Mas, olha, calma. Isso aqui é bom. O limite é bom. Como é que você sabe o que é seu? Como é que você sabe qual que é a tua casa? Pelo contorno, pelas paredes. As paredes sinalizam, olha, o teu limite é aqui, ó. Isso daqui para cá não é você, mas daqui para cá é teu. Então, primeiro passo, fazer uma listinha. Quais são aquelas coisas que, cara, não estão para mim, não dá para ser, né? Não dá para ser. Só isso daqui já vai diminuir, porque tu vai olhar e vai ver, cara, eu tô botando o olho em muita coisa. Segundo, fazer um exercício de presença. Acordar pela manhã presença. Tem um presente, né? Eu costumo brincar assim, encarnando, né? A gente precisa acordar e encarnar, né? Acordar e descer de Nárnia. Então, como é que você faz isso, tá? Primeiro, a primeira hora do dia, nada de WhatsApp, nada de mídia. Porque quando você já acorda, vendo o WhatsApp, já acorda, o que você está vendo? Você está botando a tua atenção na mão dos outros. Sim. Você está delegando a liberdade da sua vida na mão dos outros. Você vai agir pelo cronograma dos outros, né? Então tem que ter hora certa para ver o WhatsApp. Entende? Porque se você. Olha só, tem gente que tem neura. Beleza, eu não respondo. Eu demoro mesmo para responder o WhatsApp. Eu sei. Demora, gente! Beleza, ok. Mas não tô. Mas olha só. Ó, Cadu, o Ah, primeiro dia de vai. quarentena, eu fui contabilizar quantas horas eu tava no WhatsApp. Porque, tipo assim, nossa, eu vou Vai lá. responder tudo, vou ver tudo, vou falar com todo mundo. Lá. Quando eu contei no Aham. final do dia, Ah, porque assim, eu já tenho essa questão de fazer as coisas e perceber. Peraí, legal. eu entrei no WhatsApp pra quê? Pra responder pra pessoa, eu tô fazendo outra coisa. Aí eu paro, opa, vamos lá. Eu entrei pro WhatsApp pra fazer Bora isso. lá. E o primeiro dia da quarentena foi tipo assim, nossa, eu vou fazer. Quando eu cheguei no final do dia, eu peguei no meu celular e vi que tinha 5 horas da minha vida. Uau. Falei, pelo amor de É Deus! cinco Como horas que você assim? botou na mão dos outros, né? São Sim, aí eu cinco falei assim, horas vai que ficou na mão tudo! deles. E aí porque eu não tinha feito a minha rotina da quarentena. Eu Tá. tinha feito a minha rotina de como eu faço antigamente. E aí, quando eu vi isso, eu falei, não, Camila, você precisa fazer uma rotina para o que você está vivendo agora, né? Então, Uhum. mesmo eu que sou regrada, eu percebi de um dia pro outro que, tipo, um dia eu, tipo, joguei pro alto, né? E tirei meu olhar pro outro, né? Então, todo momento quando eu vou fazer algo, eu, tipo, eu vou mandar uma mensagem, tá? Então, eu tenho que parar e pensar, eu vou mandar mensagem para aquela pessoa. Ou, por exemplo, também o que aconteceu comigo ontem, tipo, as pessoas me mandam mensagem, mas agora eu me comprometi a isso. Eu não vou responder na hora, né? E aí Uhum. eu vou responder depois, quando eu puder, né? Então é nesse sentido, né? Do olhar do outro, né? E às vezes a gente Isso, é. tem isso. Porque senão o que acontece? Quando você já acorda, você já gasta, o que você está dizendo? Você tá deixando que os outros controlem a tua agenda. Você está botando a tua atenção na mão dos outros, né? Você já não acorda com presença. Então, assim, a primeira hora do dia é para você se centralizar, para você voltar para o eixo. Então, o que você faz? Você vai, acorda, levanta da cama pausadamente. Isso aqui é um exercício que o doutor Ítalo ensinou, né? Então, tu acorda, você levanta da cama devagar, tu olha para o teu quarto. Parece coisa de louco, mas tu olha para os objetos do teu quarto, né? A pessoa que vai passar café, te observa o café ali. Ou se ela vai tomar um banho de manhã, presta atenção no barulho do chuveiro, barulho do registro da torneira, para você ganhar presença, tá? Começa fazendo, sei lá, faz a tua atividade espiritual pela manhã, ou um exercício que eu recomendo muito para ganhar presença, tá? Se vocês perceberem nos meus stories, geralmente começa com a foto do céu. Por Uhum. quê? Porque eu acordo e o que eu faço? Eu acordo e vou fazer a minha meditação, tá? A contemplação, o exercício de contemplação, que é simples, é ficar diante de uma janela quieto, calado por 10 minutos. É dizer para si mesmo, cala a boca, te aquieta,
te acalma. E isso é um trabalho, né? Porque eu lembro que quando eu comecei os trabalhos do Ítalo, eu lembro que quando ele pediu, eu lembro que assim, ficava assim, passava 1 minuto, eu já tava tipo, quanto tempo passou? E aí, tipo, até colar o dente de si, meu Deus do céu, não foi assim de um dia pro outro, não, foi demorado. Uhum. Que é um movimento, né, de se calar, né? Então, assim, acordar o dia, se você fizer isso todo dia pela manhã, uma outra coisa que ajuda a gente a achar o centro é a consciência. Sei lá, fazer um exame de consciência meio-dia e à noite, antes de dormir, tá? Tu pode fazer um exame de consciência baseado nos pecados, nos 10 mandamentos, né? Você pode fazer um exame de consciência baseado nos vícios capitais para tentar enxergar assim quais foram, mas em geral, o mais simples, tá? O que foi bom, o que foi ruim é melhorar. Então, assim, na primeira parte, ó, a gente está aqui, já nem sei que horas são, mas já deve ter passado meio-dia. Meio-dia 14, daqui a pouco falta. Daqui a pouco tá acabando a live. Então, olha só, a primeira parte do dia. O que foi bom? Anota. Não no aplicativo, no caderno. O que foi bom? Segundo, o que foi ruim nessa primeira parte da manhã? Terceiro, o que eu posso melhorar agora à tarde? Olha, se fizer isso, beleza, perdi tempo de manhã, fiquei de manhã no Netflix. Beleza, agora à tarde você já tem. Ou seja, você já não vai perder um dia inteiro, você já só perdeu o meio. Isso vai te ajudando a voltar, a achar este centro. E uma outra dica, né? Uma outra dica, assim, vou dar essa última aqui, é o quê? Tem um negócio que eu chamo, né, que é a tríade do amadurecimento. Tá? Então, Camila, especialmente, hein, primeira vez que eu estou falando isso aqui em live, tá? O que é a tríade do amadurecimento? São 3 pontos essenciais para trabalhar na tua vida. São 3 pontos que você todo dia vai atacar a sua vida naquelas áreas. Aqueles 3 pontos. Porque olha só, essa régua não é assim, de uma noite, de um dia para o outro, tu acha. Não, ela vai se clareando para você aos poucos. O Dr. Frank ele vai dizer assim, olha, quando a gente vai entender a questão do sentido, e de um sentido mais elevado da vida, a gente pode pensar assim, a vida como um filme. Um filme, você só entende ele mesmo quando ele acaba. Acabou o filme, se encerrou. Ou seja, quando alguém morreu, se encerrou. Não tem mais nada a revelar sobre ela mesma. Mas, tá, enquanto você vai acumulando cenas, você já consegue perceber mais ou menos onde vai dar isso daqui. Ou seja, se você está presente, você vai olhando para a tua história, tu vai fazendo a leitura da história de vida, que é uma ferramenta que eu trabalho também com os pacientes. Se você vai fazendo a leitura e o exame do dia, você vai ficando mais atento às cenas. Prestando mais atenção a essas cenas, você vai percebendo mais ou menos onde que isso aqui vai dar. Por exemplo, eu nunca falei quando criança que eu queria ser psicólogo clínico. Eu nunca falei quando eu cresci você. E vou te dizer, quando eu entrei, olha, isso aqui é uma coisa interessante. Quando eu entrei na faculdade, Camininha, eu só tinha uma certeza na psicologia, que eu não ia ser psicólogo clínico. A única coisa que eu não queria era ser psicólogo clínico. Eu tinha outros interesses. Mas com o tempo, à medida que foi avançando na graduação, eu fui percebendo que eu tinha um jeito para o negócio. Mas olha interessante, hoje quando eu olho o que eu faço e quando eu olho lá para a minha infância, eu vejo assim, olha, eu estou fazendo mais ou menos aquilo que eu já fazia quando eu era criança. Eu já estou mais ou menos posicionando, só o nome que mudou. Mas já estava presente lá, ou seja, você vai achando mais ou menos um centro, tá? E o que acontece? À medida que você vai se examinando, tá? Por isso que a busca de virtude é essencial, tá? Então começa por aqui. Quais são as virtudes que me faltam? Então, será que eu estou precisando de prudência? Será que eu estou precisando de fortaleza, de justiça, de temperança, tá? Qual é o ponto? Estou muito preguiçoso, então vou trabalhar diligência. Né? Ou seja, o que é essa tríade? Dentro de um quadro, você começa a se observar e você pensa, olha, quais são aqueles 3 gargalos da minha vida? E quais são aquelas 3 coisas que se eu fizer todo dia, eu vou começar a fazer minha vida avançar? Porque é óbvio, se você faz exame de consciência, você não consegue em um dia mudar tudo. Não. Mas, vamos pensar assim, olha, se até 2020, ao final de 2020, aqui é dica, tá? Para quem está acompanhando, uma convocação para quem está aqui na live, né? Você traçar um plano, tá? Para trabalhar 3 coisas ao longo do dia. Ontem na live e lá no Telegram, né? Eu coloquei um e-book, né? Com exercício de virtude. Eu explico um pouco sobre algumas virtudes e aí eu faço, olha, para cada virtude escolhe um ponto, que lá são 4. Que eu chamei da bússola do dia. É algo mais ou menos parecido, só que focado na virtude. Né? Ou seja, você vai escolher um ponto para cada virtude que você vai trabalhar todo dia.
Um ponto para prudência, um ponto para justiça, um ponto para temperança, um ponto para fortaleza. Um ponto específico. A menor unidade, a coisa mais simples. Sei lá, para trabalhar a temperança, eu vou todo dia tomar café amargo. Tu escreve café amargo todo dia. Olha que interessante, se você faz quatro coisinhas simples, todo dia, você começa a fazer a tua vida andar. Você começa a achar aquele centro. E aí você vai começar a se medir com uma régua mais justa. E aí, a partir disso, você vai conseguir se planejar melhor. A trilha do amadurecimento é mais ou menos a mesma coisa. Você escolhe quais são as 3 atividades, né, que não pode faltar na minha vida. Então, sei lá, tu tem uma vida intelectual. Vamos montar aqui uma consultoria grátis online para caminhar. Então, tu tem uma vida intelectual, tá? E tu tem uma vida com Deus. Então, vamos dizer assim, tá te conhecendo? Não pode faltar um momento de espiritualidade na tua vida. Tu tem que ter, um desses pontos tem que ser um momento de espiritualidade, que pode ser a missa, que pode ser a leitura de imitação de Cristo, que pode ser o texto da misericórdia, a recitação dos salmos, o que couber na tua agenda, tá? Claro, um ponto que não pode faltar. O segundo ponto que não pode faltar. Então, tu tem uma vida intelectual. Tu precisa cultivar as faculdades superiores, até porque você trabalha com uma ciência muito pragmática, né? E você tende a ficar com a tua intelectualidade colada muito no res, colada muito no chão, porque a tua ciência existe em você. Então, cultivar, né, um estudo das faculdades mais elevadas. Que pode, bom, você pode começar o quê? Lendo o Padre Sertilanges, estudando sobre vida intelectual. O estudo sobre a vida intelectual pode ser um ponto. Todo dia, um pouquinho. Tem, sei lá, todo dia ler 2 páginas sobre vida intelectual, acompanhar a formação de imaginar, esses pais trabalham isso, tá? E um terceiro ponto para você é atividade física todo dia. Por quê? Porque a atividade física vai te calibrar em todas as coisas, tá? E vai te ajudar a se estabilizar. Por quê? Porque você tem uma carga de estresse grande pela pressão aí do laboratório, enfim, das coisas que você faz, né? Sobretudo, uma atividade que você conviva com os outros, né? Porque você tem, assim, sei lá, o Pilates, né? Faz com mais gente, né? Que tem ali uma interação. Por quê? Para você, assim, poder sair um pouco desse... Olha, 3 coisas. Exercício, oração e cultivo de vida intelectual. Cada um escolhe um. Beleza, tu é mãe dentro de casa? Escolhe uma atividade. Olha, para você, se você é mãe, você tem filhos. Então, faz parte da sua vocação entender um pouco sobre educação. Vai estudar um pouco, vai acompanhar as como escolha, acompanha, né, o Tiba, a Deia, acompanha a Sâmia, né, acompanha o Ítalo, sei lá, né, acompanha a formação do imaginário, né, vai estudar um pouco sobre educação, né, acompanha o Carlos Nadalim, ou seja, quem tem filhos tem que estudar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, quem tem filhos, né, ou quem é casado, tem que entender alguma coisa de culinária. Então, por que não se aperfeiçoar? E aqui é uma coisa simples. Olha, que tal todo dia tentar fazer uma comidinha melhor do que ontem? Exercício simples. Que tal uma vez por semana tentar aprender uma receita nova? E aí, quando a gente vai fazendo essas coisas, a gente vai voltando para um centro. E aí a gente começa a ser mais produtivo. Porque a gente começa a operacionar a nossa vida a partir de um centro. Ou seja, quem viveu esse dia fui eu. Não foi outra pessoa. Não foi a minha vaidade, não foi a minha preguiça, né? E aí, deste modo, a gente consegue desenvolver a nossa saúde. A gente consegue se prevenir do desespero, da crise existencial. A gente consegue fugir da ansiedade, né? E, ao mesmo tempo, então, assim, a quarentena é um tempo propício para isso. A gente pode, nessa quarentena, ordenar nossa rotina, fazer exercício de presença, meditar sobre essas coisas que a gente está partilhando, e aí até fazer um plano como a Camininha fez, muito bem, Camininha, parabéns, organizada, né? Montar um quadro com horários, para quê? Para que você já saia da quarentena organizado para entrar e enfrentar a vida, né? Enfim, dá para ficar o dia todo falando disso, né? Acho que além da Vai lá, saúde vai. também é importante o povo se cuidar, né? Então, assim, às Uhum. vezes a galera fica o dia inteiro de pijama, né? Então, assim, além de fazer, Isso, bem lembrado. você tem que acordar e se arrumar, né? Trocar de roupa, né? Fingir como se você fosse sair, né? Pra você se cuidar, que às vezes você pode cuidar das coisas e não cuida de si, né? Então é importante também as pessoas terem esse cuidado, né? Né, claro, você não vai se vestir, né, como fosse pra festa, né? Não vai colocar um vestido de baile, né? Mas você pode Uhum. se arrumar, né, pra você estar dignamente pra você, pros seus, pra aqueles que estão perto de você, pra sua família, dar o seu melhor aos que estão perto, né? É, a Arielle É falou isso assim, aí. não, né, gente? Então, o Cadu tem que Não. ter aliado, né? Tem, ó, de beca aqui para atender, tem que ficar assim, gente.
Caminha, você lembrou algo muito importante, porque a beleza, ela é, como diz o ídolo mesmo, né? E de fato é isso, a beleza eleva a nossa moral, né? A beleza, ela eleva a nossa moral, né? É, sobretudo, a gente que é uma precisa, mas sobretudo vocês mulheres, né? Acordar, fazer a higiene pessoal e passar um batom, mesmo que vai ficar em casa, ficar maquiada, isso aqui eleva o teu estado de ânimo, né? A beleza, né? Ela é a porta de entrada para as faculdades superiores, né? Beleza, bondade e verdade, né? Então, esse cuidado com a beleza, né? Para o homem desenvolver a masculinidade, sobretudo a força, ficar forte, mas se arrumar também, mas sobretudo para a mulher. Mulherada, fica em casa bonita, né, Caminha? Ainda mais se tiver marido, se tiver família, pelo amor de Deus, dê o É, melhor para eles, né? Então, né? a Du já, olha, falta menos de 4 minutos, passou É super isso aí, rápido, né? né? Deu por hoje, né? Nossa, tô assistindo quando faz maquiagem, ótimo, né? Então, eu vejo que essa questão da saúde mental é isso, você manter, né? Manter Uhum. a vontade de Deus, o seu dever, né? Cumprir assim com as coisas que você tem que fazer. De recomendação, o que me ajudou muito foi o Retiro da Boa Morte, que fez com que eu Legal. vivesse como cada dia fosse único mesmo. E o livro que a gente tem estudado, né, Cadu? Prática das Virtudes, Liderança das Uhum. Virtudes, todos esses livros, né? Os livros você pode às vezes encontrar em PDF, pode também te ajudar, né? A parte intelectual, o estudo, né? Para que você também consiga se ajudar. Isso aí, depois a gente tira a foto dos livros e bota nos stories, para ajudar o Isso, pessoal, né? Caminha, muito obrigado, foi muito bom o bate-papo, né? Louvado seja Deus, uma alegria estar aqui contigo. Quem sabe a gente faz isso mais vezes, tá bom? Pessoal, muito com obrigado, certeza. um abraço a todos, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, beleza? Obrigado, Caminha, acho que é isso, né? Isso, gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. E até mais. Quem tiver alguma dúvida, né? Pode seguir o Cadu, gente. Pelo amor de Deus, quem não segue ele. Isso Ele, aí. além de ser madrinha de casamento, ele é um excelente psicólogo, né? Tá fazendo a jornada do amadurecimento, você pode ainda Legal. entrar, né? A gente está Ainda dá fazendo uma tempo. caminhada. E então você segue ele, acompanha ele, né? E que Deus abençoe muito, né? E que venha mais lives, né? Que você possa motivar mais pessoas. E quem também tiver dúvida, quiser conversar, também estou à disposição. Beleza, isso aí. Obrigado, Caminha. Fique com Deus, viu? Bora lá almoçar, pessoal. Tchau, tchau, Caminha. Vamos Obrigado. lá. Tchau, 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 gente. gente.